nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Eu vou pedir aqui a nossa galerinha pequena que possa estar nesse momento pegando a massinha que você recebeu, e se porventura alguma criança ficou sem receber sua massinha, nós temos aqui à minha esquerda na mesa, tá? Então, penso que todos receberam. Tem alguma criança que não recebeu a massinha? Levanta a mão. Pode vir aqui, ó, à minha esquerda, e pegar 2 massinhas. Aqueles que já receberam, já estão em mãos, vão estar agora fazendo algo que vocês gostam muito que o seu pai ou a sua mãe fazem. Ok? Por exemplo, eu gosto muito, tia Carla, quando o meu pai ele chega cedo em casa e vem brincar comigo. Então, pode fazer 2 bonequinhos ali, imitando você e seu pai juntos. Ah, eu gosto quando a minha mãe faz aquele bolo de chocolate. Ele pode fazer um bolo, enfim. No caso do Thales, é o pai que faz o bolo gostoso de chocolate, né? Então, você vai pensar o que o seu pai e a sua mãe fazem, que é muito legal, e vai fazer na massinha, tá bom? Se por um acaso você quer falar assim, tia, não é minha mãe e meu pai, eu quero fazer alguma coisa que o meu avô, a minha avó, a minha tia, tranquilo, tá bom? Então, agora aí com vocês, daqui a pouco eu vou querer ver essa arte, beleza? Muito bem. Nós acabamos de ler aqui, em Isaías 64:4, que desde a antiguidade, desde muitos anos atrás, o nosso Pai, que está ele trabalha, ele faz, ele age. Não é aquele senhor de barba branca, lá em cima, né, olhando a sua criatura sem fazer nada. É um Deus que trabalha, é um Deus que faz, é um Deus que age. Inclusive, quando Jesus veio aqui, ele falou, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, nós temos essa convicção de que Deus, ele faz, Deus, ele age. Ok. Agora, por que esse versículo está aqui, gente, em Isaías? Então, me permitam só abrir um parêntese aqui, porque para mim é muito importante, quando eu pego só um versículo, poder entender o que está acontecendo naquele contexto, né? É muito chato a gente entrar numa conversa, pegar só um pedacinho, achar que entendeu tudo, porque ouviu aquele pedacinho, né? Então, vamos entender o que está acontecendo aqui, para chegar essa frase até nós. Desde a antiguidade, nunca se ouvido nenhum, ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. O que está acontecendo aqui? Esse é um livro onde nós temos o profeta Isaías, um grande profeta, muito conhecido, principalmente por falar muito do Messias que iria vir. E Isaías, então, há um momento que ele começa a interagir com o povo, a mandado de Deus, porque o seu povo, o povo de Deus, estava distante dele, distante de Deus, estava rebelde. Até no iniciozinho do livro vai dizer que o povo, ele se distanciou, o povo, na verdade, ele ignorou a Deus. É esse o termo que a gente vai encontrar aqui, nessa relação do povo com Deus. Se distanciou mesmo. E Deus levanta o profeta Isaías para poder alertar o seu povo, e diz que por conta dessa rebeldia, eles então irão sofrer um julgamento. E é quando vem aí o que nós conhecemos como o exílio do povo lá em Babilônia. O povo sofre por conta mesmo dessa rebeldia, de virar as costas para Deus, de ignorar aquilo que Deus estava fazendo. E o povo começou, então, a olhar para os outros deuses, os deuses da Babilônia, deuses, entre aspas, pois existe só um Deus. E Isaías, ao mesmo tempo que ele fala de julgamento, também fala de esperança, fala desse Messias que iria vir, esse Messias que ia tirar o povo do seu pecado, queria livrar de todo o seu mal. E, resumindo a história, chega um momento que o povo, então, entende. A gente precisa se arrepender. A gente precisa realmente entender que, de fato,
esse nosso Deus, ele tem um diferencial. É um Deus que não só exige de nós uns sacrifícios, oferendas, um Deus que exige, mas é um Deus que até trabalha por nós, que faz por nós. Que Deus é esse? Se nós esperarmos por Ele, Ele faz. Então, o povo chega a essa conclusão. Então, por isso que a gente vê aqui no verso 4, essa expressão do povo arrependido falando, desde os tempos antigos, nenhum ouvido ouviu, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. E aí, se você for olhar no verso 7, olha como que eles já estavam bem maleáveis nas mãos de Deus. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a pegar-se a ti, pois escondeste de nós o teu rosto, nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. Isso aqui não é coisa qualquer não, gente, porque houve um momento que eles ficaram chateados com Deus. Deus está permitindo a gente estar aqui na Babilônia, sendo aprisionados por esse povo. Realmente Deus não vê a gente. Deus realmente ele não está percebendo o que está acontecendo aqui. Eles não estavam entendendo o que já havia sido uma profecia para eles. Eles estavam sofrendo por conta dos seus pecados. E eles estão naquela rebelião, não conseguem entender. Mas aqui já no capítulo 64, olha a compreensão, olha como que a chave já virou. Aqui eles entendem. Ah, tá. Escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras das Tuas mãos. Nem parece aquele povo, se você parar para ler todo o livro de Isaías, você vai ver como que destoa, né? O povo rebelde, o povo que se vira para esse povo aqui já, agora eu entendi. E aí eu queria fazer uma pergunta aqui para a galerinha pequena. Deixa eu ver o que vocês estão fazendo aí, deixa eu ver. O que você está fazendo? O que vocês estão fazendo? Mostra para mim. O que é que estão fazendo? Fala. Brigadeiro? Hã? Cobra. Vocês gostam de cobra? Bolinho de banana. Muito bem. Beleza, estou vendo que vocês estão trabalhando, estão agindo aí, coisa boa. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, galinha pequena. Essa massinha está mole ou ela está dura? Está mole. E se dessem para você uma massinha dura, dura, dura? Ia ser fácil aí fazer o brigadeiro, o bolinho de banana, a cobra? Ia ser fácil? Não. Como também nós, adultos, que muitas vezes vê o agir de Deus, vê Ele trabalhar em nós, mas estamos enrijecidos. Estamos não maleáveis em suas mãos. Nós estamos firmados naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente acha. Firmado na nossa inteligência, nossa capacidade. E a gente não vê o agir de Deus, ainda fica chateado com Deus, né? Por que Deus? Mas nós não estamos como esse barro nas mãos do oleiro. Nós não estamos como essa massinha na mão das nossas crianças. E assim precisamos estar. Então, ok, Deus é um Deus que faz, beleza. Mas se queremos ver o seu agir, tem uma contrapartida também. Vocês querem ver o agir de Deus na sua vida? Vocês querem ver Ele fazer e acontecer? Então, é preciso que você, primeiramente, esteja aí, maleável. Seja realmente aí um material onde Ele possa ter essa liberdade de poder agir na sua vida. De outra forma, você vai ficar frustrado. Você vai ficar aborrecido até, por não conseguir perceber esse Deus que trabalha, esse Deus que faz. Mas eu queria, gente, poder estar olhando com vocês, não só Isaías 64, eu queria ver com vocês o contexto bíblico. Tá? Então, em alguns momentos, eu vou me referir a alguns outros textos. Por quê, Carla? Porque nós estamos falando que o nosso Pai está on,
que o nosso Deus, Ele fala, que o nosso Deus, Ele nos ouve, que o nosso Deus, Ele faz. Para nós percebermos o seu agir, nós temos que conhecê-lo. Com certeza, o Augusto sabe exatamente o jeitinho da Leia, já sabe até pelo olhar dela se está tudo ok ou não, porque eles estão juntos, eles se conhecem. E é preciso conhecer a Deus. Quantas coisas a gente acha que é Deus, não tem nada a ver com Deus. Às vezes eu imagino que Deus fala assim, olhando aqui para baixo, né? Tá, você está dizendo que sou eu, tudo bem, mas não sou eu, não. Né? A gente acha que ainda pede a bênção dele ainda, e ele não tem nada a ver com aquilo. Então, como saber que é Deus que está agindo e não é uma fantasia da nossa cabeça? Como saber que é Deus que está agindo não é porque é algo que eu quero demais? Como saber que é Deus que está agindo e não é algo fantasioso, até doentio? Fico vendo coisas. Como saber se Deus está agindo? Conhecendo. Esse manual de vida nos mostra o caráter de Deus, o seu jeito de ser, a sua maneira de agir. Então, isso nos ajuda muito, porque assim como Augusto pode falar assim, ó, você falou que a Leia fez isso, está meio estranho, porque a Leia não é disso. Ele conhece, ele vai dizer, está meio estranho isso que você narrou sobre a Leia. Assim também nós, quando alguma coisa acontecer, a gente vai dizer, nunca vi Deus agir dessa forma, não tem muito a cara de Deus isso não. Ou então você vai dizer, entendi, Deus, já entendi, porque é assim que o Senhor age mesmo, né? Quer um exemplo? Quando o povo de Israel estava para atravessar o Mar Vermelho, um exército lá atrás, já pronto para pegar o povo de Israel, lá o exército. Na frente, um mar, não tinha para onde fugir. Deus não poderia falar, seu Mário, ó, podem ir tranquilos que eu vou abrir o caminho. Ele não falou nada. E o povo teve que ir com fé. E ali na hora H, ele abriu o Mar Vermelho. Gente, quando acontece comigo algumas coisas, que eu estou falando com Deus, conversando com Deus, parece que nada vai acontecer, parece que nada vai mudar. E às vezes, quando falta ali aqueles milésimos de segundos, eu entendo e Deus faz, e Deus abre o meu mar, e eu posso passar, e eu falo, continua sendo o mesmo Deus, né? Por que não me falou antes, para não ficar apreensiva? Mas é esse jeito de Deus, de provar a nossa fé, ver até onde vai a nossa fé. Quando a gente olha lá para Abraão, cara, ele não deu mapa para Abraão, não. Só falou assim, ó, meu filho, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Poxa, Deus, fala mais uma coisinha, né? Dá mais um detalhezinho. E Deus não deu. Então, quando eu tenho certeza, pela minha intimidade com Deus, que Ele está naquele negócio, Ele não deu os detalhes, eu fico tranquila. Porque eu sei que é o jeito de Deus mesmo, que é provar a minha fé. No momento certo, passo a passo, Ele vai dando as informações que eu preciso. Então, é assim, você quer saber o agir de Deus, tem que conhecer a maneira dEle agir, o seu caráter. E aqui na Bíblia nos dá muita ferramenta para isso. Agora, eu vou querer que a galerinha pequena desmancha aí o que fez. E vocês vão fazer agora qualquer coisa. Então pode terminar, Mateus. Termina e depois então você faz o que eu vou falar agora, tá? Não vou te frustrar, não. Quando a gente olha aqui para Gênesis, se você quiser, você pode abrir a Bíblia. A gente tem uma ideia muito boa desse Deus que trabalha desde a antiguidade. Em Gênesis 1 vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a galerinha pequena vai fazer qualquer coisa da natureza. Nuvem, sol, árvore, o que vocês quiserem da natureza. Beleza? Ok. O nosso Deus já inicia aqui a sua palavra falando de uma ação. Deus criou,
Deus fez. E quando a gente vai lendo mais abaixo, tudo que ele fez, né? Disse Deus, haja luz e houve luz. Nós percebemos que ele é um Deus que faz, é um Deus que basta uma palavra para as coisas acontecerem, e é um Deus que, com aquilo que ele faz, ele muda situações. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Lide, Gênesis de novo, viu? A Lidiane fala que para mim só tem Gênesis na Bíblia, porque eu gosto demais. E quando a gente percebe esse Deus, que desde o início ele agiu, já se mostra criando, fazendo, a gente vê que não só ele faz, mas ele faz aquilo que é necessário. E ele transforma situações que nós não poderíamos mudar. Quantas vezes nós estamos num verdadeiro caos na nossa vida? É ou não é, gente? Tem alguns momentos, algumas fases das nossas vidas que são tão difíceis de serem vividas, que a gente intitula assim, cara, vivi um caos. Não foi fácil passar por isso, por aquilo outro. E é o mesmo Deus que agiu lá desde o início. Ele fez com a natureza, com todo o ser, mas também faz com cada um de nós. Quantas vezes há um verdadeiro breu na nossa frente, escuridão, eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer, Deus, nessa situação, eu não sei nem como orar para o Senhor. Tudo escuro, uma penumbra terrível. E basta uma palavra do nosso Deus para que haja luz, haja uma claridade sobre aquela situação, sobre aquele problema. E você passa, então, a enxergar sob as suas lentes, com essa visão de Deus, com esse olhar de Deus. Ele é o mesmo. Onde não há forma, e Deus dá forma e uma forma linda, como é toda a natureza. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Mas quantas vezes a situação está tão ruim, tão difícil, que fica difícil você crer. Você fala, Carla, eu até sei que Deus é tudo isso, eu sei que Deus pode, mas parece que Ele não pode na minha vida. Parece que essa situação não vai mudar, porque é tanto tempo que eu estou nessa situação. Creia. Creia que você está diante do mesmo Deus que faz. E que faz bem feito, que tudo que Ele faz é bom, é muito bom. Tudo que Ele faz é bom, é perfeito, é agradável. Ele continua sendo o mesmo Deus. Eu não sei se você crê nisso para a sua vida, porque às vezes é fácil crer na vida do outro. Mas eu entendo que nessa série, Deus quer nos dar uma sacudida, sabe? Poder falar assim, meu filho, eu estou te ouvindo. Eu estou te enxergando, eu estou vendo. E eu vou agir. Eu vou agir. O nosso Deus é um Deus que age em nós. É um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Gente, o povo ficou assim admirado, porque eles viram os outros deuses da Babilônia e nem se compara. Porque é um Deus que os deuses queriam receber. E o nosso Deus, ele dá de si, ele se oferece. Ele faz por nós. Que Deus é esse? É o nosso Deus. É o nosso Deus, o único Deus. Yahvé, o Deus conosco. É o nosso Deus. A gente vê aqui, já no comecinho, tudo isso. O Deus que faz bem feito, o Deus que, em momento algum, vai deixar alguma coisa pendente, mas tudo ficará perfeito, porque é o caráter de Deus, é do jeitinho dele. Quer ver uma coisa? Se a Léia colocar a mão em alguma coisa, a Simara, tem umas, a Eveli, a gente já logo sabe que são elas, né? Mulheres caprichosas que arrebentam em tudo que fazem.
maravilhosas. A gente sabe por quê, a gente convive com elas. E o que elas fazem, gente, é de um capricho a gente se envergonhar. A gente conhece, a gente sabe, mas é o jeito delas. Esse dia até falei a Simara. Eu falei assim, ó, a Simara, na casa dela, ela não vai te servir no copo descartável, é o jeitinho dela. Gente, Deus é assim, Deus não deixa nada pendente na nossa vida, Deus não deixa nada de fora. Ele está atento a tudo, Ele é perfeito. E aí eu queria compartilhar com vocês uma das experiências que eu tive em ver esse agir de Deus e da sua perfeição. Houve um momento em que eu precisava muito entender o que Deus queria de mim e da minha família. E no início não estava muito claro como nós iríamos decidir o que fazer, se na verdade estava um pouco obscuro. E nós nos colocamos em oração, porque essa maneira nós estarmos ali, então, conhecendo esse Deus, pela sua palavra, em oração, conversando com Ele. Ok. E aí, nós tínhamos uma dúvida. Tinha nos feito um convite para nós sairmos de São Paulo e estarmos vindo para Manaus. Será que é isso mesmo que Deus tem para a gente, para a nossa família? Afinal, agora que a gente está se adaptando, agora que as coisas estão, né, entrando no eixo, as crianças com a escola que realmente a gente queria que eles estivessem, as coisas acontecendo. Na nossa cabeça, a lógica seria permanecer em São Paulo. Total. Mas conforme nós íamos orando, a gente ia vendo esse agir de Deus. A gente ia percebendo o que realmente Ele queria da nossa família naquele momento. E eu cheguei a ser bem sincera com Deus e falei que eu só iria sair de São Paulo se eu tivesse uma resposta vinda por parte da Letícia. Para quem não conhece, Letícia é minha filha mais velha. E eu sabia que ela iria sentir muito. E eu falei, eu quero a resposta através dela. O Senhor pode me dar isso? Eu dizia para Deus, eu acho que eu nunca fui assim tão objetiva, tão clara nas minhas palavras, mas eu estou precisando disso. Eu falava muito com Deus assim, agora eu estou precisando de algo assim muito claro. E o tempo foi passando, e a gente foi orando, as coisas acontecendo, até que chegou um dia em que eu senti uma sede, uma vontade tão grande de ler a história de Abraão. Vi aquela vontade de parar assim e ficar relembrando a história de Abraão. E eu passei o dia com essa vontade. Até que chegou uma hora que eu falei assim, não, deixa eu parar aqui agora. Parei o que estava fazendo, fui para o meu quarto e comecei a ler o livro de Gênesis na parte de Abraão. Ali, eu sentia assim, uma paz tão grande no meu coração. E tudo que eu ia lendo, é como se Deus estivesse realmente falando no pé do meu ouvido. Olha, assim como eu fiz com o meu servo Abraão, eu vou fazer com você, fica tranquila. Eu cuidei dos filhos de Abraão, eu vou cuidar dos seus filhos também. Letícia e Levi não estão fora do meu plano. Eu estou vendo Letícia e Levi, tá? Aquela paz do meu coração. E quando eu fechei assim a Bíblia, sabe aquela coisa gostosa que você sente? Saí dali assim, tranquila. E passado um tempo, a minha filha chega para mim e fala, mãe, quando a gente for para Manaus, e continuou a frase, e eu falei, Letícia, você está entendendo, filho, nós estamos orando ainda, para Deus nos mostrar se é isso ou não. E a Letícia fez um gesto que eu nunca vou esquecer. Ela olhou para mim e falou, mas mãe, toda vez que eu penso em Manaus, é assim, Manaus, Manaus, Manaus. Gente, pode parecer uma coisa qualquer para vocês. Mas para mim que estava orando e buscando a Deus foi tão nítido, tão nítido. Exatamente a Letícia.
como que confirmando 3 vezes. Manaus, Manaus e Manaus. O resultado vocês sabem. Estamos aqui em Manaus. Cara, como é bom ver esse Deus agindo. Como é lindo ver o agir de Deus. Como que Ele nos direciona, quando às vezes parece que você não sabe o que vai fazer, se realmente é bom ou não. Mas o que é interessante é que Deus faz para além de você. Não tinha a ver com a minha família. Era para ir além da minha família. Era algo a mais que Deus tinha para fazer aqui através da nossa família. Pense nisso. E o que Deus quer fazer com você, na sua família, na sua empresa, onde você estiver, é para além de você, é para algo muito maior, porque aqui está a história de Deus. Não é a história de Abraão, de Isaac, Jacó, de José, a história de Maria. Eles fizeram parte. Então, aqui não conta, não é a sua história, a história dele, a história dela, é a história de Deus agindo através de nós no mundo. Você crê nisso? Que Deus está agindo em você, através de você, para algo que Ele quer realizar no mundo. É isso, tem a ver com isso, gente. Tem a ver com isso, esse agir de Deus. É muito mais do que estar olhando aqui para o meu umbigo e falar, Deus me abençoa financeiramente, abençoa a minha filha, abençoa o meu filho. É muito mais do que aqui. Ele vai fazer muito mais além daquilo que eu peço, daquilo que eu penso. Ele vai suprir as minhas necessidades, mas isso vai extrapolar. Isso vai para muito mais longe, porque é assim que é o nosso Deus, um Deus grande. Então, tudo que Ele faz é grande. É um Deus que é perfeito, tudo que Ele faz é perfeito. Assim é o nosso Deus, esse Deus que faz. E faz ainda hoje. É um Deus que faz bem feito, um Deus que é perfeito. Então já começa assim o livro de Gênesis, vendo essa perfeição de Deus, já vendo toda essa afirmação. Mas eu queria chamar a tua atenção para algo que eu entendo que Deus leva muito a sério. Deus, Ele passeava pelo jardim. Quando Adão e Eva, eles pecam, desobedecem, se afastam de Deus, Deus Ele vai ali para o jardim e chama por eles. Eu quero ver o agir de Deus, mas às vezes eu não pago o preço de ter essa intimidade com Deus. Porque se paga um preço. Se paga um preço para ter intimidade com Deus. Eu preciso priorizar ter esse tempo com Deus, para ter essas tardes gostosas no jardim com Deus. Intimidade, para que eu possa discernir, isso aqui tem a cara de Deus, não, isso aqui não tem nada a ver com Deus. Tá, Deus no tempo certo Ele vai me falar. Intimidade com Deus. Ele leva tão a sério que vocês conhecem Enoque. Enoque, ele quase não é mencionado na Bíblia, mas o que é mencionado é, Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. Ele fez questão de estar registrado aqui isso, Enoque andou com Deus. Isso é importante para ele, andarmos com ele. No meu dia a dia, eu não posso lidar com as coisas como se fosse diferente, as coisas que é da comunidade, as coisas que têm mais a ver com as coisas espirituais, e aqui tem a ver comigo, eu que vou decidir aqui no meu trabalho, eu que vou decidir isso, aquilo, outro no meu estudo, na minha faculdade. Não. Não é assim. Quando tem essa intimidade com Ele, é em tudo. Deus mostra, em tudo. Não existe essa parte espiritual, essa parte não é espiritual. É esse Deus em tudo na minha vida, porque eu ando com Ele. E sempre que eu lembro de Enoque, eu lembro que alguém, quando foi falar sobre ele, falou da seguinte maneira: eu vejo Enoque como alguém que acordava de manhã, se espreguiçava, bom dia, Deus. Ia escovar os dentes com Deus.
Tomar o seu café com Deus. Ia trabalhar com Deus. Tudo fazia com Deus, conversando com Deus. Aí chegou um dia, eles foram passear. Estavam juntos os dois e foram, conversando, rindo, brincando, enfim. Até que chegou um momento em que Deus falou assim, ô Enoque, nós estamos mais perto da minha casa do que da tua. Não é melhor a gente ficar por aqui? E eu achei fantástico essa pessoa narrar assim, né? Falar dessa maneira. É isso que Deus quer da gente, da comunidade viva. A gente está mais perto da casa dele do que da nossa casa. A gente está numa intimidade. Aquela coisa tão gostosa com Deus. De que nada mais nessa vida faz sentido se não for fazer com Ele, de compartilhar com Ele, deixar Ele falar, deixar Ele decidir. Aceitar quando Ele falar não, aquele não redondo. Porque a gente confia nesse Deus que faz, e faz bem feito, e faz pensando em nós, no seu amor por nós. Trabalha por aqueles que nele esperam. É difícil? É, mas a gente consegue aceitar o não de Deus. Meditando aqui, eu lembrei de vários nãos de Deus, e eu lembro do meu posicionamento. Eu nunca assim fiquei revoltada com Deus, assim, de ficar... Não é o meu jeito de ser. Talvez você já tenha até brigado com Deus e tal, mas eu ficava assim, tipo, poxa, Deus, por que não, né? Ok, mas eu só quero dizer que eu não entendi, tá? Então, quantas vezes não é fácil a gente digerir esse não de Deus? Principalmente quando você acha que não tem problema nenhum, está tudo ok, né? E Deus fecha aquela porta. Ou então, Deus abre, mas não é para você entrar. Ok. Ele vai dizer não. Então, agora, eu quero que a galerinha pequena me diga aí o que eles fizeram aí sobre a natureza. Alguém fez árvore? Pedra? Ok. Hã? O chão? O sol? Ok, muito bem. Ok. Os pais falam, então, haja, né? Para que haja alguma coisa aí. Agora eu quero que vocês... Agora eu vou querer que vocês estejam fazendo uma coisa que vocês queiram demais. Uma coisa que vocês querem, só quem quiser, tá? Só quem quiser. Às vezes dá preguiça de fazer a vontade de Deus, não dá, gente? Dá uma preguiça. O que vocês querem muito que o pai e a mãe deem para vocês? Façam aí, com essa massinha. O que vocês querem demais que Deus faça com vocês? Esse nosso Deus, Ele age desde a antiguidade de uma maneira tremenda. Agiu em várias vidas e age hoje na nossa vida também. Foi presente na vida de cada um que se permitiu ter a presença dEle. Ele abriu o Mar Vermelho, Ele alimentou o povo no deserto. Ele fez com que Filipe, o evangelista, fosse até aquele eunuco e falar, explicar o que ele estava lendo. Ele fez muitas coisas. A gente poderia desfolhar aqui e falar de vários textos, que eu até separei aqui, mas a hora não permite a gente estar se delongando. Mas eu queria que você prestasse atenção em uma ação de Deus que você jamais pode esquecer. Você pode esquecer o que Ele fez com Abraão, com Isaac, Jacó, com José, com Maria, com Pedro, com Paulo, mas nunca esqueça da ação de Deus, que hoje faz toda a diferença na sua vida. Foi aquela ação que mudou o seu destino espiritual. Nunca esqueça desta ação. A ação que Ele revelou o seu amor por nós.
A ação de enviar o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar e nos dar garantia de vida eterna. Esse Jesus que ressuscitou ao terceiro dia. Eu não posso esquecer dessa ação de Deus. Por quê, Carla? Porque ela vai me direcionar. Quando vier uma dúvida se realmente Deus me ama, eu olho para essa ação e vou me lembrar o quanto que Ele me ama. Deus me ama tanto que enviou o seu Filho para morrer em meu lugar, para que eu não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Para que eu vou lembrar, Carla? Para lembrar que, se Jesus morreu, para que eu tivesse essa condição de me voltar para o Pai, de estar tendo condições de intimidade, um relacionamento com Ele, não faz sentido eu viver de qualquer maneira nessa vida. Não vale a pena viver distraída, e como nós temos nos distraído, né, gente? Como a gente tem se distraído. Não vale a pena viver distraído ou ocupado com tantas outras coisas. Sem trazer à memória que o maior sacrifício que foi feito foi justamente para que eu e você tivéssemos condições de intimidade com Ele. Se alguém te perguntar, mas por que Jesus morreu? Se você quiser resumir, você fala, para que a gente pudesse ter condições de ter amizade com Ele. Porque se não fosse isso, a gente não ia ter condições. Resumão. Então não faz sentido. Então, se você esquecer de várias coisas, lembre-se dessa ação poderosa que mudou a minha vida e que mudou a sua vida. Essa ação que faz sentido a gente estar aqui reunido hoje. Qual o sentido de estarmos aqui? É Jesus na nossa vida. Esse que nos guia, que nos orienta. É esse que fala sim, quando é para dizer sim, que fala não, que é para dizer não, e fala espera, quando é para nós esperarmos nele. Lembre-se sempre dessa ação, desse agir de Deus, que faz toda a diferença na sua vida hoje. Eu gosto muito de uma parte em que John Piper, ele define de uma maneira assim, bem especial o que é essa questão de nós estarmos esperando em Deus. Porque Deus trabalha por aqueles que nele esperam. E John Piper vai dizer que esse esperar não é eu sentar e ficar, então tá, então vou esperar. É um movimento. Esse movimento em direção a Deus é esse movimento no sentido de, quando eu espero em Deus, eu estou entendendo que eu não posso nada das minhas próprias forças. Eu entendo que é Ele quem faz. É Ele quem tem todo o poder. Sabe aquele Salmo 127? Se o guarda lá vigiar a cidade, ok, mas será vão se o Senhor não vigiar, não guardar a cidade. E nesse mesmo salmo vai dizer que será vão levantar de madrugada para buscar o pão, porque ele trabalha enquanto os seus dormem. Entendem? Não é apologia à preguiça, a ficar de braços cruzados. É esse movimento de esperança, de fé, de confiança nele. Entender que eu não poderia nem abrir meus olhos hoje se não fosse Deus na minha vida. Eu não poderia nem dar um passo da minha cama para o chão, ou do chão para um outro passo, para um outro cômodo, para fazer seja lá o que for. Não poderia, se não fosse Deus. É esse o esperar que Ele quer. É você não trazer para você esse peso de que eu faço e aconteço porque eu posso. É um esperar no sentido, está em tuas mãos, eu confio no Senhor. E da maneira que o Senhor vai fazer, eu confio em Ti. Gente, essa série está mexendo muito comigo, foi maravilhoso me deleitar em tudo isso essa semana. Muito mais teria para compartilhar com você, mas que a nossa hora urge. Eu quero só terminar dizendo, primeiro para as crianças. Cadê a galerinha pequena? Faz assim para mim, ó, com as mãos. Galerinha pequena, assim como vocês trabalharem o tempo todo enquanto a tia falava, Deus também não para. Ele não tem preguiça não, viu? Ele trabalha o tempo todo. Ele faz o tempo todo. E Ele sabe o nome de vocês. Enxerga vocês. E ama vocês. Cada um.
Crianças lindas e especiais, Deus ama vocês. Sabe quando o papai fala, não, não pode? É legal ouvir esse não? Não. Mas saiba que o pai e a mãe amam vocês, às vezes é preciso dizer não. E o nosso pai que está nos céus também, às vezes ele vai precisar falar não com a gente, mas é porque nos ama. Ele vai dizer sim, quando puder sim fazer o que vocês desejam. E alguma vez vai falar assim, minha filhinha linda, meu filhinho lindo, espera só mais um pouquinho, daqui a pouco vem. E eu sei que vocês entendem isso, crianças, que Deus ama vocês. E Ele tem um plano lindo para a vida de vocês. Não só lá no futuro, como adultos, mas desde já, viu? Cada um de vocês, crianças, juniores, Deus ama vocês. E se eles entendem, que nós possamos hoje aqui ter entendido a voz de Deus e se render a Ele. Entender que Ele é esse Deus que faz ainda hoje, mesmo que eu não entenda no momento, mesmo que até eu não concorde, mas é para o nosso bem, é o nosso, você entendendo que é o melhor de Deus para nós. Vamos esperar nele, vamos esperar confiando nele, vamos esperar nesse movimento de ir em direção a Ele, igual Enoque fez, de andar com Ele, ter essa intimidade com Ele. Eu não tenho dúvidas de que Deus está falando à comunidade viva. Eu não tenho dúvida que Deus está ouvindo a comunidade viva. Eu não tenho dúvida de que Deus está trabalhando na comunidade viva. Você tem dúvida disso? Eu não tenho dúvida de que Deus está trabalhando na comunidade viva, porque Ele está trabalhando em cada um de nós. Se permita cada vez mais esse amassar e trabalhar de Deus como uma massinha, para que você possa enxergar cada vez mais esse Deus que trabalha por aqueles que nele esperam.